Olá, tudo bem? Quero falar um pouco sobre o subconsciente, um assunto muito pouco explorado no meio espírita, infelizmente. Foi abordado por André Luiz, mas mesmo assim não foi nem por ele muito aprofundado. No entanto, a importância que o subconsciente exerce na nossa vida é enorme. Nós não temos nem condições de avaliar isso. Vou citar um exemplo muito simples de uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, eu acordo ou às 6 ou às 6:30 da manhã, depende do dia. Um desses dias eu tinha que acordar às 6:30 e esqueci de colocar o relógio para despertar. A determinada altura, eu estava sonhando e no sonho me deu vontade de fazer xixi. É claro que no corpo físico, né, eu estava com vontade e isso passa para outro nível de consciência, né? Isso acaba entrando para o sonho. Então no sonho me aproximei de um banheiro, uma espécie de um banheiro público. Quando cheguei lá me acordei, olhei para o relógio, 6:29. E certamente você conhece muitos exemplos desse sentido. Se tem um exemplo básico que me aconteceu nessa semana, me aconteceram fatos de muito maior relevância do que isso. Mas certamente você conhece alguma coisa nesse sentido. E o exemplo esse de acordar é muito comum. Se nós nos programamos para acordar num determinado horário, desde que aquilo seja realmente importante para nós, nós não precisamos de despertador, nós acordamos. Nós temos outros níveis de consciência. Nós temos esse nível de consciência mais superficial, que é o que está me permitindo falar agora. Eu estou pensando no que dizer e estou manifestando isso que estou pensando. Esse é o nível de consciência mais conhecido. Mas temos muitos outros níveis de consciência abaixo desse, até chegar à subconsciência. Nós vemos, por exemplo, que o nosso corpo físico, em grande parte, ele funciona sozinho. Nossos processos digestivos, processo de cicatrização, isso tudo funciona sozinho, mas não por um milagre. É um automatismo de uma coisa que já foi aprendida pelo nosso ser há muito tempo. Nós desenvolvemos isso há milhões e milhões de anos. Tanto que hoje já fazemos isso automaticamente, não precisamos pensar, oh, agora vou fazer a minha digestão. Não, isso já acontece sozinho. Mas nós temos outros níveis, muitos níveis de consciência, níveis intermediários. Esse que nos faz acordar no momento que nós precisamos acordar é um nível intermediário. E o que isso demonstra? Demonstra que aquilo que ocupa nossa mente, aquilo em que nós acreditamos ou aquilo que nós tememos, ele passa a ficar consolidado dentro de nós. O meu subconsciente sabe que eu preciso acordar às 6:30. Então ele me faz acordar às 6:30. Eu me refiro a ele para me tornar mais facilmente compreendido, mas ele sou eu. Todos os níveis de consciência formam o eu, o espírito imortal. Então o que nós podemos entender com isso? A tendência é que tudo aquilo em que nós realmente acreditamos, ou tudo aquilo que nós realmente tememos, e os nossos temores estabelecidos são crenças, são coisas que nós acreditamos, tudo isso passe a se tornar realidade. Porque o nosso subconsciente, ele acata, ele aceita, ele realiza, ele age em função ou daquilo que nós acreditamos constantemente, que nós repetimos a ponto de se tornar uma coisa automatizada, ou daquilo que nos marca a partir de fortes emoções. Por exemplo, eu acordo 6 ou 6:30, mas vamos dizer que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã porque tem uma reunião importante. Se essa reunião for realmente importante, a ponto de me causar alguma emoção, eu vou acordar amanhã às 5 horas, sem despertador. Mas eu me refiro aqui, mais especificamente, àquelas coisas com que nós alimentamos esses outros níveis de consciência. São aquelas crenças que nós estabelecemos para nós mesmos no dia a dia.
todos os nossos queixumes, aqueles queixumes que nós repetimos todos os dias, quando nós falamos mal do governo, quando nós falamos mal dos colegas de trabalho, do nosso patrão ou dos nossos empregados, para quem é empregador, dos nossos familiares, dos outros motoristas, que todos eles dirigem mal, só nós que dirigimos bem, das pessoas que nos atendem nos lugares, tudo isso que nós falamos mal de todo mundo, nos queixamos de tudo, reclamamos de tudo, nosso subconsciente passa a acatar isso como verdadeiro. Dentro de nós fica estabelecido que tudo é uma bosta. Tem gente que não gosta que usa essas palavras, uma bosta não é palavrão. Tudo é uma bosta, ninguém presta, todos estão errados, a vida é muito difícil. É isso que nós estamos estabelecendo como nossa realidade. Os nossos temores, a mesma coisa. Tudo aquilo que nós tememos, a mesma coisa. Se nós repetidamente informamos a nós mesmos que nós tememos algumas coisas, a pessoa que tem medo, tem pessoas que têm medo de subir na vida. É a niquefobia, medo do sucesso. Pessoas que têm medo de falar em público, têm medo de procurar emprego, têm medo de dirigir. Pessoas que têm medo das mais diversas coisas e estão sempre reafirmando esses medos, ou seja, estão estabelecendo cada vez mais para elas mesmas, para os seus níveis de consciência mais profundos, que aquilo é a realidade, que aquilo realmente deve ser temido. Será que é realmente isso que nós queremos? Somos nós que nos programamos. O computador, que nós admiramos tanto pela imensa quantidade de dados que ele armazena, ele é uma coisinha insignificante comparado ao nosso ser integral. E do mesmo modo que nós programamos um computador e ele vai nos atender de acordo com aquilo que nós programamos, assim também conosco. Aquilo que nós informamos para nós mesmos é o que nós estamos programando para o nosso ser. Então nós temos que necessariamente procurar ver os pontos positivos das coisas e agradecer. Sempre temos que ser gratos. Sempre há coisas positivas para nós vermos, sempre. Mesmo nas adversidades, mesmo nos nossos problemas, nós encontramos, se quisermos, e às vezes sem grande dificuldade, encontramos coisas positivas a ser valorizadas. E temos que agradecer por isso. Agradecendo por isso, nós estamos informando aos nossos níveis de consciência mais profundos que nós estamos bem, que nós vemos o mundo com bons olhos, que nós estamos receptivos a mais dessas coisas boas. E a tendência, então, é que nós tenhamos mais experiências boas, que nós sejamos cercados de pessoas melhores. Ou, se isso não ocorrer exatamente assim, nós estaremos aprendendo, certamente, a valorizar mais as coisas, a encontrar mais pontos positivos no meio que nos cerca, nas pessoas com quem nós convivemos, e assim ser mais felizes. E nós, sendo mais felizes, faremos os outros mais felizes. Muita força e paz para você.